Olá, LJ Hortano, olá, LJ Hortana. Meu nome é Jário, sou professor da LJ. Nós estamos aqui com você para que nós possamos fazer a correção da prova da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, para quem deseja seguir com a carreira militar, iniciando como soldado. A prova foi realizada em fevereiro de 2017. Vamos iniciar a correção da prova de Direito Penal. Nós tínhamos aí 3 tipos de prova, então elas estão em ordens diferentes na sua prova. Você identifique aí qual é a primeira questão que nós vamos trabalhar. Em relação aos crimes tipificados no título 11, capítulo 1º, parte especial do Código Penal Brasileiro, que versa sobre os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, marca a alternativa correta. Aqui então nós estamos falando dos crimes que são conhecidos como crimes funcionais. Crimes praticados por funcionário público contra a administração. Funcionário público nesse sentido é a pessoa que se encaixa nos critérios do artigo 327 do Código Penal. É um conceito um pouco mais amplo, um pouco diferenciado do conceito de funcionário público que você encontra, por exemplo, quando você está estudando direito administrativo. Então nós vamos aqui ver algumas afirmações sobre os crimes funcionais. No crime de corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal, a pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício, ou o pratica, infringindo o dever funcional. Nesse caso, nós já temos aqui nosso gabarito letra A. Nós falamos de corrupção passiva quando nós falamos daquele funcionário público que ele recebe vantagem indevida, solicita vantagem indevida ou aceita promessa de vantagem indevida para que, em troca, ele age em desacordo com seu dever funcional. E ele pode agir em desacordo com seu dever funcional, retardando, ou seja, atrasando um determinado ato, deixando de praticar um ato que deveria praticar, ou praticando esse ato de maneira a infringir os seus deveres, praticando esse ato de maneira incorreta. No caso da alternativa A, nós estamos falando de uma causa de aumento de pena. Nós estamos falando de um servidor público que, aceitando a promessa de vantagem ou aceitando a vantagem que ele solicitou, ele de fato age com infração do seu dever funcional. Então, nós entendemos que o crime de corrupção passiva, ele já vai se consumar no momento em que o servidor faz a solicitação ou no momento que ele aceita, que ele recebe a vantagem. No caso, nós temos uma possibilidade de aumento de pena para aquele servidor público que leva esse fato às últimas consequências. Ou seja, ele fala que vai agir infringindo seu dever funcional em razão da vantagem indevida e de fato faz. Ele de fato infringe o seu dever funcional. Então nós temos aqui o crime que passou da consumação, o crime que está exaurido, o crime que chegou às suas últimas consequências. Nós entendemos então que temos nosso gabarito letra A. Mas vamos verificar as demais alternativas. B. No crime de peculato culposo, parágrafo 2º do artigo 312 do Código Penal, que se configura quando o funcionário público concorre culposamente para o crime de outrem, a reparação do dano após a sentença irrecorrível extingue a punibilidade. Quando nós falamos em peculato culposo, nós estamos falando de um servidor público que, por imperícia, imprudência ou negligência, concorre, ajuda, possibilita o peculato. O peculato, naturalmente, praticado por outro servidor. É o caso do servidor que esquece uma gaveta aberta, por exemplo, e outro servidor público subtrai os bens que estão nessa gaveta, o dinheiro que eventualmente esteja nessa gaveta, lá numa repartição pública, a título de exemplo. Nós entendemos que no peculato culposo existe uma possibilidade, de fato, de extinção de punibilidade, ou seja, de o Estado não ter condições de aplicar a pena na pessoa, o Estado não ter mais direito de aplicar a pena. Na realidade, a gente vai ter essa hipótese verificada de extinção da punibilidade quando o agente do peculato culposo repara o dano causado à administração por sua culpa antes de sentença irrecorrível. Se ele repara o dano antes de sentença irrecorrível, ele tem a sua punibilidade de fato extinta. Mas se ele repara depois da sentença irrecorrível, ou seja, ele paga para ver, ele espera para ver se ele será definitivamente condenado, então nós entendemos que o benefício que ele terá será a redução da pena pela metade e não a extinção da sua punibilidade. Então a B não poderia estar correta.
Vamos verificar a alternativa C. No crime de concussão, artigo 316 do Código Penal, se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, reduz de metade a pena imposta. Na verdade, aqui a gente está falando do crime de excesso de exação. O Código usa o título excesso de exação e não concussão para esse crime, apesar de estarem no mesmo artigo. São condutas assemelhadas. A gente poderia até entender o excesso de exação como uma espécie, como um crime assemelhado à concussão. Quando a gente tem excesso de exação, a gente tem duas hipóteses. Um servidor que faz uma cobrança de tributo que é devida, uma cobrança que de fato é real, ele deveria estar cobrando aquele tributo, mas ele faz de maneira exagerada, de maneira a causar vexame. Então nós temos excesso de exação. Mas nós temos também a hipótese na qual o servidor público faz uma cobrança de tributo indevido. Nesse caso, não importa se ele cobra com educação, não importa se ele cobra sem vexame. Só de cobrar o tributo indevido, a gente já tem aí o crime de excesso de exação configurado. Se desse crime que ele praticou, ele recebe indevidamente valores, ou seja, ele cobra um tributo indevido e de fato os recebe esse valor, e ele toma para si esse valor, nós entendemos que nós teremos na realidade um excesso de exação qualificado, nós teremos uma pena diferenciada. Nós não teríamos de maneira nenhuma redução da metade da pena imposta. Então nós também não podemos ter como nosso gabarito a letra C. Letra D. No crime de abandono de função, artigo 323 do Código Penal, se o funcionário público patrocina, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, aumenta-se a pena de 1/3. A banca aqui fez uma bagunça com dois crimes. Abandono de função, na verdade, é o crime que comete aquele que ocupa cargo público, por mais que se chame abandono de função, e deixa de comparecer injustificadamente, para de prestar suas atividades, coloca em risco aí o bom funcionamento da administração pública por tempo relevante. Nós entendemos que o crime é de abandono de função. Quando nós falamos de um servidor público que patrocina interesse privado diante da administração, nós entendemos que nós teremos configurado o crime de advocacia administrativa. O crime de advocacia administrativa, ele se caracteriza justamente pelo fato de a pessoa falar pelo outro dentro da administração. A expressão advogar até nos leva a essa ideia. É quando o servidor público utiliza sua condição de servidor, a sua influência de servidor, para defender, para patrocinar interesse, não o interesse dele, interesse privado, interesse de outra pessoa no âmbito da administração. Então, na questão 1, nós temos nosso gabarito aí, letra A. Vamos à questão número 2. Em relação ao crime de furto, artigo 155 do Código Penal, marca a alternativa correta. A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, o abuso de confiança, a escalada, destreza, o cometimento do crime com emprego de chave falsa ou mediante concurso de 2 ou mais pessoas, são qualificadoras do crime de furto. Nós temos aqui a previsão do parágrafo 4º do artigo 155 que trata do furto. Nessas hipóteses, a pena da pessoa será de 2 a 8 anos. Nós aumentamos aí a pena base. Então nós entendemos que nós temos hipóteses de furto qualificado. Verificadas uma dessas hipóteses no contexto do furto, nós teremos furto qualificado. Já é nosso gabarito, letra A. Mas vamos analisar as demais alternativas. B. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, a extinção da punibilidade. Extinção da punibilidade é o desaparecimento do poder que o Estado tem de punir o indivíduo que pratica a conduta. Na verdade, o que nós temos aqui, nós temos de fato uma previsão de um tratamento mais brando para o sujeito que é primário e furta coisa de pequeno valor. Nesse caso, o juiz poderá substituir a pena de reclusão pela pena de detenção, ou seja, uma pena mais branda, vai poder diminuir a pena de 1/3 a 2/3 ou aplicar apenas a pena de multa. Mas não teremos em nenhuma dessas hipóteses a extinção de punibilidade. A pessoa não fica livre como se nada tivesse acontecido, não. Ela vai ter aí uma substituição, um tratamento mais brando ou uma diminuição de pena.
Na C, nós temos a afirmação: a pena aumenta-se da metade se o crime é praticado durante o repouso noturno. Repouso noturno é uma expressão bem relativa. Em cada lugar do nosso país, nós temos um conceito diferente de repouso noturno. A intenção da lei, na realidade, é dar um tratamento mais grave, dar um tratamento de maior reprovação para aquela pessoa que abusa do repouso noturno, abusa da hora que as pessoas estão descansando, aproveita-se das trevas, aproveita-se da penumbra para poder praticar o seu crime. Nesse caso, ele vai ter um aumento de pena de 1/3 e não da metade. Geralmente a gente discute com os alunos perguntam se existe necessidade de decorar, de memorizar penas. Eu digo que isso tem importância secundária nos seus estudos. Algumas bancas até cobram. Mas, falando em pena, o que exige mais importante para ser memorizado, para ser gravado, são as causas de aumento ou diminuição de pena. E quando nós falamos de um aumento da metade, quando a questão fala de um aumento da metade e a lei fala de um aumento de 1/3, nós temos aí a cobrança do aluno memorizar aí esse contexto. Então, lembrar a pena em si não é tão importante, tem importância secundária. Apesar que se você tiver tempo, possibilidade, você pode fazer isso. Mas as causas de aumento de pena, de fato, elas são cobradas aqui. No caso, o agente poderia ter a sua pena aumentada de 1/3. O candidato, durante a prova, poderia se lembrar dessa hipótese do repouso noturno e fazer uma confusão com isso. Então nós temos que ter atenção nesse ponto. Por fim, vamos analisar a afirmação D. Se a subtração for de semovente domesticado, de animal de produção, domesticável, de animal de produção, ainda que abatida ou dividida em partes no local da subtração, ou se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior, a pena prevista será do caput, ou seja, de 1 a 4 anos e multa. Nós temos aqui hipóteses de furto qualificado, nós temos hipóteses de aumento da pena base, nós temos circunstâncias que aumentam a pena base e não circunstâncias que se enquadram no furto simples do caput. Então nós temos aí nosso gabarito, letra A. Vamos à questão 3. Em relação aos crimes contra a pessoa, previsto no título 1º da parte especial do Código Penal brasileiro, marca a alternativa correta. A. Não se pune o aborto praticado por médico, senão há outro meio de salvar a vida da gestante. No caso de a gravidez resultado de estupro e o aborto é praticado por médico e precedido de consentimento da gestante, ou quando incapaz de seu representante legal, reduz de metade a pena imposta. Nós temos aqui uma previsão que na primeira parte está correta e na segunda está incorreta. Quando nós falamos que não se pune o aborto praticado por médico, quando não existe outra forma de salvar a vida da gestante, nós estamos falando de aborto terapêutico, de aborto necessário. Existe previsão no Código Penal que esse aborto não é punível, então está correto. Mas o aborto, em razão de a gravidez ser proveniente de estupro, é o aborto que nós chamamos de ético ou humanitário, ele, na verdade, também não é punível, assim como o aborto necessário. Não existe punição qualquer para que nós pudéssemos falar em redução da pena pela metade. Não existe pena. São as duas hipóteses de aborto previstas pelo Código Penal. Nós temos outras hipóteses de aborto que não são puníveis, previstas pela jurisprudência, mas o importante para nós nesse momento é aquilo que o Código Penal traz em sua redação. São as duas hipóteses de aborto que não são puníveis. Vamos então para B. Na lesão corporal seguida de morte, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, há a extinção da punibilidade. Nós estamos falando aqui de lesão corporal privilegiada, de uma hipótese que, naquele contexto, nós enxergamos a possibilidade de não aplicar ao indivíduo a pena que ele receberia fora desse contexto. Então nós entendemos que a lesão corporal seguida de morte é aquele crime no qual a pessoa não tinha a intenção de provocar a morte da outra, mas acabou provocando em razão das lesões corporais que essa sim quis provocar. Nessa hipótese de lesão corporal, como nas demais hipóteses, nós temos a possibilidade da figura privilegiada.
Se o agente comete o crime impelido, motivado por razão de relevante valor social ou moral, ou depois de sofrer uma provocação injusta da vítima, nós vamos ter a situação dele realmente melhorada. Mas nós não poderíamos permitir que essa pessoa ficasse isenta de pena, que fosse extinta a sua punibilidade. Porque aí o legislador estaria abrindo as portas para a barbaridade, em alguns casos, estaria abrindo as portas para a resolução dos conflitos pelas próprias mãos da pessoa. Estaria abrindo as portas para que a pessoa praticasse justiça com as próprias mãos sem ter nenhuma consequência. Mas existe uma melhora na situação desse indivíduo. Ele vai ter uma redução da pena de 1/6 a 1/3 e não extinção de sua punibilidade. Então a B está incorreta. Vamos para a C. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Aí a gente vê a previsão do parágrafo 5º do artigo 121. É o que nós chamamos de perdão judicial. Quando o indivíduo pratica homicídio culposo, ou seja, ele não desejava o resultado, nem assumiu o risco de ver esse resultado acontecer, na verdade ele agiu por imperícia, imprudência ou negligência. Nessas hipóteses, a gente vai ter a possibilidade de que o juiz deixe de aplicar a pena, ou seja, o perdão seja concedido pelo juiz. Perdão judicial. Se as consequências desse crime tiverem atingido o agente de maneira tão grave que se torne desnecessário aplicar a pena perde o sentido. Por exemplo, uma pessoa que pratica homicídio culposo sem querer tira a vida de alguém de sua própria família e tem um sofrimento gigantesco com isso. Não faria sentido aplicar a pena a essa pessoa. Então temos aí nosso gabarito, letra C. Vamos analisar a letra D. No crime de feminicídio, se o crime for praticado durante a gestação, ou nos 3 meses posteriores ao parto, ou ainda contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos, ou com deficiência, o criminoso responderá em concurso material com o crime de infanticídio. Na verdade, nessas hipóteses do crime de feminicídio, a gente vai ter um aumento de pena de 1/3 à metade. O feminicídio é um homicídio qualificado por ter sido praticado contra a mulher por razões de sexo feminino. Ou seja, em razão de violência doméstica ou em razão de desprezo pelo sexo feminino, de misoginia, nós temos aí essa figura nova, o feminicídio. Praticado o homicídio contra a mulher por razões de ela ser do gênero feminino, nós vamos entender que existe feminicídio. Em qualquer das hipóteses aí da questão que o feminicídio seja praticado, nesse contexto, nós teríamos um aumento aí da pena de 1/3 até metade. Não temos aí relação alguma com o crime de infanticídio. O crime de infanticídio é, na verdade, aquele homicídio praticado pela gestante durante o parto ou logo após o parto contra o bebê, contra seu próprio filho, porque ela se encontrava em um estado de perturbação, no estado puerperal, que pode ter proporcionado a ela uma perturbação psicológica que a levou a cometer esse crime. Então nós temos aí uma pena menor do que seria a pena de um homicídio comum. O infanticídio não se encaixa no contexto dessa questão, ela está errada. Então temos aí nosso gabarito, letra C. Vamos então à questão número 4. Marca a alternativa correta em relação ao Código Penal brasileiro. A. É isento de pena o agente que, sob forte emoção ou paixão, ou ainda em estado de embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos, ao tempo da ação da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então nós temos aqui a afirmação de que não pode receber pena aquela pessoa que inicialmente agiu movida por forte emoção ou paixão. Emoção é um fato, é um sentimento momentâneo, repentino, de curta duração. Então nós temos, por exemplo, o susto como emoção. E nós temos a paixão como um fato, um sentimento que se estende, que se prolonga no tempo, como o ódio, a inveja, o ciúme. Então nós entendemos que emoção e paixão, apesar de fazer com que o indivíduo age de uma maneira diferente do que ele poderia agir normalmente, não exclui a imputabilidade por determinação expressa do artigo 28
do nosso Código Penal. Então, só de termos essa afirmação, a A já está incorreta. Mas vamos seguir. Nós temos aqui a afirmação de que a embriaguez voluntária ou culposa por álcool ou substância de efeitos análogos também afastaria a imputabilidade, também afastaria a possibilidade de aplicarmos pena àquela pessoa que praticou essa conduta. Ocorre que embriaguez voluntária ou culposa, também por força do artigo 28, não exclui a imputabilidade penal. Assim sendo, aquela pessoa que fica embriagada por álcool ou por outra substância porque quis, que seria a embriaguez voluntária, ou aquela pessoa que, apesar de consumir a substância, não imaginou que poderia ficar tão embriagada quanto ficou, ainda o que a gente chamaria aí de embriaguez culposa, ainda que essas pessoas fiquem totalmente embriagadas, totalmente incapazes de compreender o caráter ilícito da conduta e de determinar-se conforme esse entendimento, nós vamos entender que não se exclui a imputabilidade dessas pessoas. Nós temos sim uma possibilidade de nós afastarmos a imputabilidade da pessoa se ela era totalmente incapaz, ao tempo da ação da omissão, de entender o caráter ilícito da conduta ou de determinar-se conforme esse entendimento em decorrência de embriaguez, mas aquela embriaguez que decorre de caso fortuito ou força maior. Aquela embriaguez involuntária. A pessoa não quis de maneira alguma fazer consumo de uma substância, ela não teve a intenção de embriagar-se, mas por caso fortuito ou força maior, por razões que estavam longe do seu controle, aquela pessoa ficou totalmente embriagada e veio a cometer um crime. Então nós entendemos que para essa pessoa, sim, nós temos a impossibilidade de aplicação de pena por conta do afastamento da sua imputabilidade. Mas pelos outros tipos de embriaguez que nós não temos aí essa possibilidade. Então a A está incorreta, vamos avançar. B. Aquele que tinha o dever legal de enfrentar o perigo pode alegar estado de necessidade. Conforme o artigo 24, parágrafo 1º do Código Penal, a gente entende que aquele que tinha dever legal de enfrentar a situação de perigo não pode alegar que estava em estado de necessidade. Nós entendemos estado de necessidade como um conflito que o agente encara, um conflito que a pessoa encontra entre bens jurídicos. Ela se vê em uma posição na qual ela tem que sacrificar um bem jurídico para salvar um outro. Nós entendemos que ela está em estado de necessidade se esse bem que ela escolheu salvar não era razoável exigir que ela o sacrificasse. Quando nós falamos de uma pessoa que tem o dever legal de encarar o perigo, por exemplo, um bombeiro, nós estamos falando de situações constantes de conflitos entre bens jurídicos. Se um bombeiro chega em um prédio em chamas, nós temos imediatamente um conflito entre os bens, a vida de quem está lá dentro e entre a vida daquele bombeiro que está lá fora. Então ele tem dever legal, claro, com determinados limites, nós não podemos falar que isso é absoluto, mas com determinados limites nós entendemos que ele tem dever legal de encarar o perigo. Ele não pode alegar estágio de necessidade. Previsão do Código Penal, a B também está eliminada. C. Não há crime quando o agente pratica o fato dando causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Nós temos aí a previsão do artigo 18, inciso 2º, que aquele que pratica sua conduta com imprudência, negligência ou imperícia, ele pode sim responder por crime. É o que nós chamamos de crime culposo. É um crime que o agente não queria o resultado. Ele apenas foi imprudente, ou seja, ele agiu de maneira a colocar o bem jurídico em risco. Ele foi negligente, ou seja, deixou de tomar os cuidados necessários para evitar que o bem jurídico entrasse em risco. Ou ele foi perito, ele não dominava técnica de profissão, arte ou ofício que ele deveria dominar. Então nós entendemos que quando existe imprudência, imperícia ou negligência, nós estamos diante de conduta culposa. Não é toda conduta praticada culposamente que a pessoa vai responder em lei, não. A gente sabe que são aquelas condutas que a lei explicitamente fala que quem age culposamente responde, como o exemplo do homicídio. Até quem pratica homicídio por imprudência, imperícia ou negligência, ou seja, não cria o resultado, pode responder. Se a lei não dispõe especificamente sobre a matéria, a gente entende que aquele crime não tem modalidade culposa sendo
objeto de punição de pena prevista pela lei. Então, a C também não pode estar correta. Nós temos, então, necessariamente o nosso gabarito na letra D. A moderação no emprego dos meios necessários à repulsa da injusta agressão constitui um dos requisitos legais para a configuração da legítima defesa. Ou seja, entre os requisitos, entre os elementos da legítima defesa, exige-se que a pessoa haja moderadamente, empregue os meios necessários para afastar a injusta agressão de maneira moderada, de maneira razoável, de maneira proporcional. Nós temos aqui a previsão do artigo 25 do Código Penal. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, é o primeiro requisito da legítima defesa, repele injusta agressão. Segundo requisito, a agressão tem que ser injusta, atual ou iminente, ou seja, tanto faz se a agressão está presente ou se a agressão vai se tornar presente em momento próximo. Isso vai ser iminente. Ela está na iminência de se tornar atual. Há direito seu ou de outrem. Não necessariamente a legítima defesa para proteger o seu direito, pode ser o direito de outra pessoa. Então, entre os requisitos da legítima defesa está o uso moderado dos meios necessários para repelir, para afastar a agressão injusta. Então, temos aí nosso gabarito, letra D. Vamos à questão número 5. Com relação às penas previstas no Código Penal, analise as assertivas abaixo. 1. As penas previstas são privativas de liberdade, restritivas de direitos e de multa. Temos aqui previsão explícita do artigo 32 do Código Penal. Nós temos, de fato, as penas privativas de liberdade, detenção, reclusão e prisão simples, e temos as penas restritivas de direitos, que restringem o exercício de determinados direitos, como a prestação pecuniária, a prestação de serviços, a limitação de fim de semana, e temos também a pena de multa, um pagamento que não se confunde com prestação pecuniária, mas é uma pena que tem um caráter patrimonial. Então nós temos aqui as três modalidades de pena previstas no artigo 32, as três modalidades de pena do ponto de vista do Código Penal. O que faz essa afirmação está correta. 2. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. Temos aqui a previsão do artigo 33 do nosso Código Penal. A pena de reclusão é aquela pena privativa de liberdade mais grave no contexto do Código Penal. Nós temos a pena de reclusão, nós temos na pena de reclusão a possibilidade de início de cumprimento de pena em regime fechado, que é o regime mais rígido que nós temos. Então, nós entendemos que a afirmação número 2 também está correta. Número 3. Considera-se em regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. O regime fechado é a forma de cumprimento de pena privativa de liberdade mais rígida que nós temos. O regime fechado, a gente entende que existe um isolamento maior do preso, nós entendemos que existem maiores restrições para o trabalho externo, nós entendemos que é aquela primeira fase de cumprimento da pena que é mais rígida. Então nós entendemos que, conforme o Código Penal, esse estabelecimento destinado ao cumprimento da pena em regime fechado é aquele de segurança máxima ou média, conforme também o artigo 33, a afirmação está correta. 4. No cumprimento da pena em regime semiaberto, o condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Aqui também temos previsão do artigo 33 e eu peço sua atenção e seu cuidado. Na prática, nós sabemos que às vezes a pessoa que está no semiaberto, por não existir estabelecimento adequado, ela acaba ficando albergada, por mais que ela esteja oficialmente em regime semiaberto. Você não pode permitir que o seu conhecimento prático te faça errar uma questão como essa. A pessoa que está em regime semiaberto, nos termos do Código Penal, ela fica condicionada durante o dia a trabalho em comum em estabelecimento agrícola, industrial ou similar, ou seja, um estabelecimento construído, um estabelecimento direcionado para a execução do trabalho. Isso é a regra do regime semiaberto prevista na nossa norma. Então nós entendemos também que essa afirmação está correta. Então, na questão número 5, todas as afirmações estão corretas. Questão número 6. Com relação ao Código Penal brasileiro, analise as assertivas abaixo. 1. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não,
aplica-se a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso, de 1/6 até metade. Nós temos aqui a previsão do que nós chamamos de concurso material. É a situação na qual, mediante mais de uma ação ou omissão, o agente comete mais de um crime. Nesse contexto, nós entendemos que os crimes estão ali envolvidos na mesma empreitada, apesar de diversos. Por isso nós chamamos de concurso material. A previsão do artigo 69 do Código Penal é que esse agente receba as penas privativas de liberdade cumulativamente. Previsão expressa do artigo 69 do Código Penal, o que faz com que a afirmação esteja incorreta, seja falsa. Vamos à afirmação número 2. No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. Temos aqui previsão expressa do artigo 72 do Código Penal. Quando nós temos, no contexto do concurso, ou seja, a prática de mais de um crime no mesmo contexto, nós temos mais de uma pena de multa, cada uma dessas penas de multa é aplicada de maneira integral e de maneira distinta, de maneira apartada, separada. Então, por previsão expressa do artigo 72 do Código Penal, nós entendemos que a afirmação número 2 está correta, ela é verdadeira. Vamos à afirmação número 3. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3. Nós temos aí explicitamente a regra prevista no artigo 71 do que nós chamamos de crime continuado. São situações nas quais as condutas são praticadas em um contexto que nós podemos entender que da segunda conduta em diante, nós temos uma continuação da primeira conduta. Por razões de política criminal, nós aplicamos a pena conforme a regra do artigo 71 e não a pena cumulativamente, porque senão, em hipótese de crime continuado, nós chegaríamos a uma pena muito alta se nós fôssemos somar, se fôssemos aplicar cumulativamente, de maneira que se tornaria inviável do ponto de vista da política criminal. Então, conforme o artigo 71, nós entendemos que a afirmação número 3 é verdadeira. Por fim, a afirmação número 4, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. Aqui nós estamos falando de concurso formal, no qual a gente aplica a regra do artigo 70. Então, se a pessoa, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, ou seja, uma só conduta resulta na prática de 2 ou mais crimes, a gente vai ter a aplicação da pena mais grave, ou se as penas são iguais, a aplicação de uma das penas, de qualquer forma, com um aumento de 1/6 à metade. Essa é a regra do concurso formal de crimes, não é a regra que exposta na afirmação, então nós temos aí que a afirmação 4 está incorreta, ela é falsa. Então temos aí como verdadeiras, como corretas, apenas as afirmações 2 e 3.